Olá, eu sou Paula Margarido e sou advogada de formação, mas eu não vim falar sobre direito hoje, senão todos vocês iam dormir um pouco, então vou tentar mantê-los acordados. Contar minha história não é uma tarefa fácil para mim, porque especialmente a tarefa de falar sobre despertar é diária. Todo dia eu sinto que tem um despertar novo. Então eu vou contar um corte da minha história, um corte bastante específico. E não vou ser fiel a mim mesma, provavelmente. Aos 16 anos, eu decidi me tornar vegetariana. Essa não é uma descoberta que acho que é bastante comum, hoje em dia já é bastante comum. Mas naquele momento foi muito grande e hoje, olhando para trás, foi o começo de muita coisa. Eu tinha assistido um filme que se chama Amarelo Manga, é uma produção nacional, que não fala sobre vegetarianismo, não fala sobre nada disso, assistam, é muito bom. Mas tem um personagem nesse filme que trabalha num abatedouro. Um abatedouro à moda antiga. E aquilo me impactou muito. Eu já conhecia outras pessoas vegetarianas e aquelas cenas me tocaram muito. O dia era 24 de maio de 2004. Eu estava num festival de música. Vocês, se já foram em festival, sabem que a comida não é lá essas coisas. Geralmente é tudo muito caro e muito porcaria. E eu pedi um hot dog. E eu dei uma mordida naquele hot dog, eu olhei para aquele sanduíche e eu simplesmente achei que aquilo não fazia o menor sentido. Eu joguei fora e esse foi o último pedaço de carne que eu comi na minha vida. Hoje eu sou vegana, transicionei para o veganismo, então salto cronológico aqui para vocês. Mas naquele momento eu percebi que eu não ia voltar atrás e que aquela era uma decisão que era permanente. Permanente. Né? A gente acha que as coisas são permanentes. Bom, o tempo foi passando e eu entrei na faculdade de Direito, me formei. Na faculdade de Direito eu achei que eu entendia um pouco melhor como é que o mundo se organizava. Não tinha uma ligação muito específica com a espiritualidade. Até hoje me considero ateia, mas gosto muito da frase ateu de que Deus. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que o mundo não era bem aquilo que eu estava enxergando até então. O despertar do vegetarianismo veio acompanhado de muita culpa. Uma culpa que eu não sei colocar em palavras, é uma culpa existencial, uma culpa por ser humano. Como a gente é capaz de fazer as coisas que a gente faz? Como eu compactuei com aquilo tudo por tanto tempo? O sofrimento que é acompanhado por um despertar como esse é algo que eu tenho muita empatia por quem evita esse sofrimento. Uma empatia muito, muito grande. Porque depois desse vieram outros, que não foram muito melhores. Então, se por um acaso algum de vocês, alguma de vocês, evita olhar para esse sofrimento, saibam que você tem um lugar no meu coração. Porque eu entendo, dói. Depois disso, eu fui entendendo que eu realmente precisava de uma evolução que aqui hoje eu chamo de espiritual, mas que a gente pode entender como autoconhecimento. Ainda bem que existem psicólogos e psicólogas nesse mundo para nos ajudar nesses momentos. Faço terapia há muitos anos. E esses profissionais, sim, me ajudaram bastante. Mas ainda tinha bastante coisa ali para acontecer. Em 2015,
estourou o maior movimento estudantil da América Latina no Brasil, o movimento de ocupação das escolas. Não sei se vocês se lembram, eu não sei quantas de vocês acompanhou esse movimento, mas centenas de escolas foram ocupadas por estudantes, por crianças e adolescentes por todo o Brasil. E aquilo me atravessou como um tufão. Eu olhava para aquela movimentação daquelas pessoas que eram tão mais novas do que eu e que pareciam que entendiam as coisas tão melhor do que eu. Bem eu, que nasci no chamado berço de ouro, que estudei em escola particular a minha vida inteira, eu fiz faculdade particular, eu me formei na PUC. Eu não sabia a realidade de uma escola pública. Eu não sabia o que era aquilo. Aquela não era a minha realidade. Então, eu achei que eu podia fazer algo. E eu comecei a visitar essas escolas. Eu visitei dezenas de escolas. Dezenas. Não estou exagerando, não estou arredondando para cima. Em uma dessas escolas, no ABC Paulista, não vou falar qual é a escola, eu conheci um menino chamado Kevin, que infelizmente não está aqui para contar a história dele ainda. Ele me ajudou a organizar as minhas ideias também para trazer hoje para vocês. O Kevin me contou a história dele à noite, dentro de uma ocupação. Ele com uma câmera na mão, porque ele estava gravando as ocupações por dentro. Ele que tinha um sonho de se tornar cineasta e que queria gravar um documentário sobre o movimento das ocupações, que chama Minha Escola, Minhas Regras, assistam. É maravilhoso. O Kevin me contou a história dele, e enquanto ele falava comigo, ele, que era tão mais novo do que eu, que mentiu a idade para parecer mais velho para mim, eu só pensava, eu não posso chorar. Porque se eu chorar na frente dele, ele vai achar que eu tô com pena dele. E eu não tô com pena, eu tô muito impactada. Eu estava com 2 amigos, eu entrei no carro depois de eu ter saído daquela escola, depois de ter vivenciado aquilo, e eu chorava compulsivamente. Como é que as nossas crianças estão passando por isso? Isso é nossa culpa. Todos nós fazemos parte disso. A culpa me arrebatando de novo, aquela culpa que a gente não sabe o que fazer. Onde é que a gente enfia uma culpa desse tamanho? E o Kevin foi muito generosamente, porque a formação política dele é muito melhor do que a minha. Muito melhor do que a minha. Me fez entender que eu era, sim, parte do problema. Que não tinha muito o que eu fazer. Essa era a minha condição social. Eu era parte do problema. Mas que isso não me impedia de ser parte da solução. Para isso, eu precisava entender qual era o meu lugar no mundo. Qual o seu lugar na pirâmide social? Qual o meu lugar na pirâmide social? Essa pirâmide, ela existe, ela é uma realidade. Você pode fechar os olhos para essa realidade, mas ela está ali, ela está posta. Você ocupa um lugar, você tem um lugar. Bom, a partir daí, o que eu posso dizer para vocês é que eu entendi que a expansão de consciência que eu buscava, o autoconhecimento que eu buscava, o que a gente pode chamar aqui de evolução espiritual, no meu caso, tinha que ser acompanhada de uma expansão de consciência política. Eu amo política, eu descobri meu amor pela política nesse momento, nessa sopa de acontecimentos. Mas quando a gente ouve política, hoje em dia me entristece um pouco, porque a gente é arremessado em algo muito negativo. Eu não vou falar de política partidária, eu não vou defender correntes ideológicas. Quando eu digo política, eu estou falando do viver político, da gente se entender como agente político, da gente se entender, sim, como parte do problema, mas também se entender como parte da solução, se assim quisermos. Eu gostaria muito que essa tivesse sido meu último momento de despertar doloroso, mas não foi. Um pouco depois
de ter conhecido o Kevin, de ter começado esse processo que eu estou chamando aqui de expansão de consciência política, eu dei início a um projeto que organizava rodas de conversa. Porque eu acreditava que eram em rodas de conversa, em encontros presenciais, de olho no olho, é que a gente poderia trocar experiências e talvez conseguir uma transformação mais efetiva. Sermos parte da solução, juntos, juntas, juntes. Nesse projeto eu entendi alguns outros privilégios. E cada vez que eu me conscientizava disso, vinha a culpa e vinha o sofrimento. E foi graças ao autoconhecimento que eu conseguia quebrar essa culpa. Foi graças aos ensinamentos do Kevin que eu consegui quebrar essa culpa e me tornar parte da solução. Foi nesse projeto também que eu conheci o Pedro. Naquele momento, o Pedro ainda não tinha iniciado a sua transição de gênero. E ter acompanhado a transição dele também me fez me conscientizar dos meus privilégios, a partir de um outro lugar, dessa vez do lugar de uma pessoa que não vivenciava no corpo aqueles questionamentos. E isso foi extremamente enriquecedor para mim. Não me apropriando da história de ninguém, mas como eu me sentia. A forma como aquilo me impactou. Hoje eu tenho o privilégio de compartilhar uma amizade linda com Kevin, que ganhou uma bolsa e foi estudar cinema na Rússia. E com o Pedro, que é um dos meus melhores amigos, que compartilha o dia a dia da casa também comigo. E essas pessoas e tantas outras, mas principalmente essas, me fizeram perceber o quanto é necessário a minha expansão de consciência espiritual ser acompanhada de expansão de consciência política. E que a gente, juntos, consegue pensar num mundo que celebra a diversidade, de verdade, a diversidade de pensamentos, a diversidade de vivências. Não a diversidade como um discurso bonitinho. A diversidade de você falar com uma pessoa que pensa completamente diferente de você, que tem uma crença completamente diferente da sua. Saber que essas pessoas têm o seu lugar no mundo e que você também tem. Eu não sei ainda me livrar dessa culpa. Eu ainda não consegui romper completamente com esse funcionamento. Mas eu acredito que isso é possível. Então, quando eu digo para vocês que eu espero que todos os seres se libertem do sofrimento e de todas as causas do sofrimento, eu digo isso com muito amor. E eu também espero que todos os seres abracem a felicidade e todas as causas da felicidade. Muito obrigada e essa é a minha história.